Na senda do encerramento do Fórum da Juventude sobre a Santidade, conosco dois participantes, irmã Simone Martinho e o irmão José Ambrósio. Pai do Senhor, e sejam bem-vindos ao nosso espaço de entrevistas. Pai do Senhor, muito obrigada pelo convite e estou agradecida. Graças a Deus. Pai do Senhor, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Graças a Deus. Bem, irmã Simone, já agora, o que achou da organização deste fórum? Bem, falando de forma particular, para mim foi uma resposta de oração, porque sabendo que hoje nós temos um ministério extenso, temos muitos jovens, é necessário que hajam atividades como essa, onde vai haver mais comunicação, mais interação dos jovens. Para alguns que são novos, é muito difícil integrar neste grupo, por ser um grupo muito grande, mas atividades como essa visam a nos aproximar. Então, para mim, foi uma mais-valia e foi resposta de oração. Amém, graças a Deus. Bem, irmão José, foram 3 dias, digamos assim, de envolvimento espiritual. O que é que mais marcou o irmão José durante esses 3 dias? Olha, muito obrigado, antes de mais, pelo momento, pela oportunidade. Dizer que houveram muitos momentos importantes que marcam não só assim a vida particular, mas assim de forma geral para a juventude em si, tendo em conta a abordagem que foi se tendo ao longo do fórum e tendo em conta os temas, os 2 principais temas, foram muito marcantes, sem esquecer da abordagem que se fez sobre as características, principalmente a abordagem feita pelo pastor Ernesto Cassoma, que falou sobre as características do jovem, ou as características do jovem que tira as cinzas. Essas características me marcaram muito, são 4 fundamentais que se tivermos-las em conta, penso que estaremos edificados numa grande rocha como jovens cristãos. Estou a falar daquelas características, principalmente a flexibilidade, a simplicidade, a dependência e a conservação da palavra. Eu penso que com essas características, sem ignorar outras abordagens feitas ao longo do fórum, mas dentre vários aspectos posso aqui salientar ou destacar essa abordagem feita pelo pastor. Irmã Simone, já agora falou sobre a resposta da oração. Agora, a pergunta que eu tenho para a irmã Simone é: que lições espera levar, digamos assim, ou que lições levou deste fórum, já que este fórum foi uma resposta de oração na vida da irmã Simone? Amém. Eu digo que foi resposta de oração porque eu venho do Ministério Quilamba Cash, especificamente onde o nosso reverendo é vice-líder. E quando eu cheguei aqui eu senti-me perdida. E na minha mente o que eu tinha que fazer para alcançar a santidade era simplesmente me separar para Deus, buscar a presença de Deus em oração e meditação. E eu não quis participar de nenhum grupo, não quis estar à frente de nada. A princípio até a minha ideia era participar do grupo de intercessão, que é um grupo que pouco aparece. Mas o reverendo Ernesto Cassoma, ele tocou num ponto muito importante, dizendo que a santidade não é apenas a oração e meditação, mas é o desejo ardente do jovem de participar na obra de Deus, nas áreas em que for chamado, no protocolo, ou mesmo limpando uma cadeira. Não ter vergonha de dar a cara pelo Evangelho, porque nós, quando estávamos no mundo, dávamos a cara para fazer coisas que não agradavam ao coração de Deus. Então hoje devemos ter essa mesma força, essa mesma vontade, sabendo que é para agradar ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmão José, que palavras tem a deixar a todos quantos não tiveram a oportunidade de poder gastar? Ok, antes de mais eu gostaria de voltar a incentivar a direção ou a direção da igreja, na pessoa do pastor Ernesto Capopa Joaquim, que abraçou este fórum, né? Abraçou essa iniciativa da juventude, da direção da juventude. Queríamos agradecer porque, na verdade, às vezes os jovens ficam com algumas dificuldades em trazer propostas para o crescimento espiritual dos jovens na igreja, porque se calhar pode passar em vários filtros e até não ser aprovado, mas
Pessoalmente, o pastor Ernesto Capupa tem apoiado, tem abraçado as iniciativas da juventude. Queria primeiro louvar a Deus pela vida desses pastores. E na pergunta que me foi feita para o jovem que não se fez presente nessa atividade, eu peço, a única coisa que eu lhe peço é que não se furte, né? Não falte destas atividades, porque além de ser de caráter de crescimento particular ou individual, permite também traz conhecimentos que nós podemos de forma particular partilhar com outra pessoa. É uma oportunidade ímpar, uma oportunidade se calhar de poucas vezes que acontecem, e esperamos mesmo que essas atividades não parem por aqui. Portanto, aos jovens que não participaram, não tiveram essa oportunidade, espero que seja por razões de várias ordens e impossibilitados de estarem na atividade. Esperamos que nas próximas vezes adiram com massividade, adiram com motivação, porque permitem, na verdade, o crescimento da juventude de uma forma individual e de forma coletiva e massiva da própria juventude, e porque a juventude é a força motriz não só da sociedade, mas da igreja. A igreja precisa de jovens a participarem ativamente para crescer. Portanto, é importante participar nessas atividades, não só destas, e eu penso que a direção da juventude ainda tem várias atividades a realizar. Espero que das várias atividades a juventude se faça presente e aproveite o máximo possível, porque vai ajudar no crescimento individual, até da própria família, porque com aquilo que nós aprendemos podemos passar experiência, podemos passar conhecimento para aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Já agora, para terminar mesmo, irmã Simone, o reverendo Ernesto Cassoma, na sua abordagem, falou de dois tipos de coração, ou de dois tipos de corações. E ele disse, na sua abordagem, ele disse que existe coração filtro e coração depósito. A pergunta que eu quero lhe colocar é: será que no tempo atual os jovens têm a noção de que estes dois tipos de corações existem? E se existem, que palavras a irmã Simone tem a deixar, digamos assim, ou que conselhos, né, a irmã Simone tem a deixar a estes jovens para saber usar e quando usar os dois tipos de corações? Amém. Respondendo à primeira pergunta, nem todos os jovens, e talvez a maior parte dos jovens, não tem a noção de que podemos transformar o nosso coração dessa maneira. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, porém Deus se agrada também das nossas ações quando nós fazemos segundo o coração dele, ou seja, nós passamos a ter o coração também de Cristo, não só a mente, mas também o coração. Então o conselho que eu deixo a estes jovens é que não se baseiem só no facto de que o nosso coração é enganoso, como ímpios anteriormente, mas que agora possamos adotar um novo estilo de vida e com certeza o nosso coração também será transformado e podemos sim ter um coração de filtro, ter um coração também de depósito. Graças a Deus. Bem, irmã Simone, irmão José, muito obrigado pela oportunidade que nos destes, né, de estar aqui no nosso espaço de entrevista, e que estes dias sejam uma bênção nas nossas vidas e que tudo quanto nós aprendemos se reflita na nossa prática, né, e na nossa vivência. Amém. E que Deus abençoe rica e poderosamente. Igualmente. Amém. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.